Você se lembra do que estava fazendo no ano de 1994? Provavelmente vai dizer sobre a Copa do Mundo, aquele ano em que o Brasil se tornou tetracampeão aos gritos arrepiantes de Galvão Bueno. Ou quem sabe, narrada pela voz do próprio locutor, vai se lembrar da dolorosa morte de Ayrton Senna, que nos pegou de surpresa e nos deixou órfãos na velocidade. Quase enlouquecemos com a conversão da moeda que era Cruzeiro Real para a nova moeda que passou a ser o real como é hoje. E nas telas a novela Viagem trazia Ciumenta Diná e o seu irmão Alexandre, que depois de morto voltava para atazanar a vida do povo. Mas e se eu te contasse que naquele mesmo ano, enquanto vivíamos aqui nossas vidas num ano cheio de acontecimentos, 800 mil pessoas ou mais eram dizimadas num dos maiores genocídios da história moderna na África? Você se recorda disso? Provavelmente não, a não ser que tenha assistido ao filme Hotel Ruanda, ou visto nas poucas vezes que a imprensa internacional deu voz àquela história. O que aconteceu naquele país não foi um evento político apenas, foi um pesadelo que se desenrolou enquanto o mundo estava distraído. Mas no epicentro daquele furacão de ódio e de morte havia uma jovem de nome Imaculée Ilibagiza. A história que eu vou contar para vocês é dela, uma história que eu gostaria que todos prestassem muita atenção. Para entender o que Imaculée viveu, precisamos viajar para Ruanda, um pequeno país de colinas verdes e férteis, conhecida como a Terra das Mil Colinas. Antes daquela tragédia, o lugar era de uma beleza de tirar o fôlego. A sociedade ruandesa era majoritariamente composta por dois grupos étnicos, os Hutus e os Tutsis. E é aqui que reside a semente do mal que foi plantada há muito tempo atrás. Por séculos e séculos eles viveram juntos, casaram-se entre si, compartilharam aldeias, terras. A distinção entre eles muitas vezes era mais socioeconômicas do que étnica. Os Tutsis, com suas famílias tradicionalmente pecuaristas, eram vistos como a nobreza, a elite. Eram mais altos e magros, e muitos deles controlavam o gado. Já os Hutus, a maioria da população de lá eram agricultores e trabalhadores da terra. Mas essa distinção não era rígida. Um Hutu que adquirisse gado e prosperasse na vida podia ser considerado Tutsi, ou vice-versa. Era uma sociedade fluida, com uma coesão frágil, mas existente. A tragédia começou a ser escrita quando os colonizadores europeus chegaram ao local. Primeiro os alemães e depois os belgas. Ao encontrarem aquela distinção, ao invés de minimizá-la, eles a exacerbaram. Os belgas criaram carteiras de identidade que forçavam as pessoas a se identificarem como Hutu ou Tutsi. Eles favoreciam os Tutsis usando-os para governar a maioria Hutu. Essa política de dividir para conquistar acabou transformando aquela diferença de classe numa distinção racial e tribal. Eles diziam aos Tutsis que eles tinham traços mais europeus e que por isso eram superiores, criando uma hierarquia artificial. Após a independência, a tensão explodiu. A maioria Hutu, agora no poder, resolveu vingar-se. A história então foi reescrita e os Tutsis foram demonizados, acusados de serem estrangeiros e opressores. O ódio foi semeado através das rádios, dos jornais, dos discursos políticos. O outro não era mais um vizinho, e sim um inimigo a ser eliminado. O que se veria dias depois era algo de cortar o coração. Valas e mais valas de corpos depositados, assassinados pelos que antes eram amigos, primos, pessoas que sentavam-se à sua mesa, que frequentavam sua casa. Agora, munidos com seus facões e armas tribais, eles dizimavam sua própria raça. Foi nesse meio que Imaculée cresceu. Ela era uma jovem Tutsi de 22 anos, cheia de vida. Estudava filosofia na universidade. A família dela era uma das mais respeitadas da vila de Mataba. Seu pai era um homem de bem, que todos os vizinhos confiavam. A mãe dela, uma mulher de grande fé católica. Juntos tiveram 4 filhos e viviam uma vida simples, feliz e profundamente enraizada na fé. Até que no dia 6 de abril do ano de 1994,
O avião do presidente Hutu Juvenal Habyarimana foi abatido. Esse evento, até hoje envolto em mistério, foi o estopim para o inferno. Em questão de horas, os milicianos extremistas Hutus, conhecidos como Interahamwe, aqueles que trabalham juntos, foram de porta em porta com listas em mãos. Eles estavam caçando os Tutsis. A calmaria do vilarejo de Makolé foi substituída por gritos, choro e som de machetes que batiam contra suas portas. Podia-se ouvir ao longe os disparos dos rifles. Vizinhos que ela conhecia desde a infância, amigos com quem tinha crescido, haviam tornado-se assassinos. O pai dela, pressentindo o perigo, tomou uma decisão desesperada: levar a filha para a casa do pastor protestante, o Murinzi, um amigo Hutu da família, para que ele pudesse esconder sua filha. Imaculée se despediu de sua família achando que seria apenas por algumas horas. Mal ela sabia que aquele seria o último adeus a quase todos que ela amava. O pastor Murinzi escondeu não apenas Imaculée, como também mais 7 mulheres, 7 almas aterrorizadas. Ele as colocou no banheiro minúsculo, de menos de 1 metro de largura por pouco mais de 1 metro de comprimento. O espaço era tão pequeno que mal dava para elas se moverem. Ali se amontoaram joelho com joelho, ombro com ombro por 91 dias. Agora imagine vocês, a escuridão total, o cheiro do suor e da falta de higiene daquelas mulheres por 3 meses, o silêncio que as consumia. Qualquer espirro, qualquer tosse, um soluço que fosse poderia significar a morte para todas elas. Do lado de fora eles estavam lá. Imaculée podia ouvir suas vozes, a conversa macabra de como comemoravam estar matando Tutsis. Ela ouvia o som de suas botas passando acima de suas cabeças, o som das gargalhadas e o mais aterrorizante de tudo, ouvia o próprio nome dela ser gritado. Onde é que ela tá? A inteligente! Tragam-na para nós. Queremos Imaculée! Era um jogo de gato e rato, onde o pastor Murinzi arriscou a própria vida para mantê-las em segredo. Ele se alimentava com restos de comida, dava água racionando. Mas foi nesse inferno na terra que Imaculée encontrou o céu. O medo e pavor de serem encontradas tomou conta daquelas mulheres. Enquanto isso, a comunidade internacional simplesmente deu as costas para aquele povo. As Nações Unidas tinham uma pequena força de paz em Ruanda, chamada UNAMIR, que era liderada pelo general canadense Romeo Dallaire. Ele tentou avisar o mundo, pediu reforços, alertou sobre as listas de mortes, sobre as milícias se armando, o ódio que crescia. Mas o que foi que a ONU fez? Bem, os países ocidentais, especialmente a França e os Estados Unidos, se recusaram a intervir. Ao invés de enviar mais soldados, eles mandaram que retirasse os que já estavam lá. A UNAMIR foi reduzida então de 2.500 para apenas 270 homens. Imagine a cena. Os soldados das Nações Unidas com seus veículos blindados assistindo a carnificina, impossibilitados de agir. Suas ordens eram diretas: proteger apenas os estrangeiros, os diplomatas, os missionários, evacuá-los. Os ruandeses, aqueles que realmente precisavam de ajuda, foram abandonados à própria sorte. O mundo sabia o que estava acontecendo. Transmissões de rádio e notícias esporádicas chegavam aos gabinetes de poder em Washington, Paris e Londres. Mas o mundo escolheu virar a cabeça. A tragédia foi minimizada, rotulada apenas como uma guerra civil ou um conflito tribal, não como um genocídio. A palavra que demandaria uma ação imediata sob a lei internacional foi evitada a todo custo. O genocídio de Ruanda é, portanto, uma história de traição. Traição de um mundo que se vangloria de seus valores humanitários, mas que falhou em agir quando a vida de 800.000 pessoas dependiam daquilo. Imaculée e os outros sobreviventes não só tiveram que suportar o inferno em sua terra, como também a indiferença do resto da humanidade. No início, Imaculée estava em pânico. A mente dela era um turbilhão de perguntas sem respostas. Por que, meu Deus, me abandonou? Por que eles estão fazendo isso? Em seu livro, ela conta que rezava, mas que a oração era apenas um grito de socorro.
Só que com o passar dos dias algo foi mudando dentro da jovem. Ela percebeu que o medo a estava consumindo, que o ódio que sentia pelos assassinos e a revolta contra a indiferença do mundo a estavam correndo por dentro, ameaçando destruí-la de uma forma que os milicianos jamais poderiam. Ela não queria apenas sobreviver fisicamente, ela precisava salvar sua alma. Foi nesse momento que ela se entregou fielmente à oração, de uma maneira que nunca tinha feito antes. Rezava o rosário incansavelmente, e em cada Ave Maria ela não pedia para ser salva, mas sim para encontrar a paz e força para perdoá-los antes de partir. O perdão foi a maior arma de Immaculée. Como eu poderia perdoar o homem que queria me matar? O homem que estava matando minha família, meus amigos? Eu sabia que o ódio não me deixaria livre. O ódio me mataria de dentro para fora, mesmo se eu sobrevivesse. Eu precisava perdoar para me sentir realmente livre. Esse é um trecho de seu livro. Ela conta que visualizava cada um dos milicianos e que, em vez de sentir raiva, pedia a Deus que perdoasse o coração daqueles homens. A cada perdão, um peso era tirado de seu próprio corpo. Ela estava se preparando para a vida, mesmo sem saber se a teria de volta. Após 91 dias, o genocídio cessou. Quando as forças de paz chegaram, Immaculée e as outras mulheres finalmente deixaram o banheiro. A luz do céu cegou os olhos dela, mas ela conta que aquilo que viu em seguida foi ainda mais doloroso. A vila estava em ruínas. Em seguida veio a confirmação. Seu pai, sua mãe e seus irmãos estavam mortos. Apenas aquele que estudava fora do país sobreviveu. A família que a amou, que a protegeu e que a fez ser quem era já não mais existia. A dor era dilacerante, mas o trabalho que ela tinha realizado no coração, no pequeno banheiro, a impediu que se quebrasse. Immaculée se manteve de pé, impulsionada pela fé que tinha. Immaculée viajou o mundo, trabalhou para a ONU e escreveu seu livro Sobrevivi para Contar, onde conta sobre o horror do genocídio de Ruanda, mas sobre a luz que pode ser encontrada na escuridão mais profunda. Anos depois, ela retornou a Ruanda para confrontar o homem que liderou a morte de sua mãe e de seu irmão mais novo. Ele estava na cadeia, cumprindo sua pena. Ao invés de raiva, ódio ou vingança, Immaculée diz que sentiu paz. Estendeu a mão e com uma voz cheia de compaixão, ela disse para ele: "Eu perdoo." Esse ato de perdão não foi para aquele homem, foi para ela própria, para se libertar do peso do passado e poder seguir em frente, como ela mesma disse, liberta. Todas as vezes que a sociedade aceita que a diferença pode ser usada como justificativa para o ódio, um monstro da barbárie pode emergir. A história de Immaculée pode ser lida no seu livro Sobrevivi para Contar. Que aprendamos com ela a amar o próximo, não importando a sua origem, sua crença ou sua história. Porque o perdão no final pode não apagar o que foi feito, mas é ele que nos permite construir um futuro onde a esperança e o amor possam florescer novamente. O livro que ela escreveu se chama Sobrevivi para Contar. Vou deixar na descrição do vídeo. Vou deixar também o link de um documentário que se chama Fantasmas de Ruanda. Ele é muito forte, mas necessário. Um abraço para todos vocês.